Aleluia, glórias a Deus. Queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Glorificado é o santo nome do Senhor. É um motivo de alegria estarmos mais uma vez aqui falando e bendizendo ao santo nome do Senhor. Queridos, você que se encontra já sobre os teus pés, abre a tua Bíblia Sagrada no livro de Lucas, no seu capítulo 19 a seguir. Aleluia. Livro do Evangelho segundo escreveu o doutor Lucas, no seu capítulo 19. Enquanto isso, eu quero ser grato ao Senhor por essa rica oportunidade. Eu quero louvar ao Senhor pela vida do nosso querido líder, presbítero Rafael. Nos confiou assim essa palavra nesta noite. Já quero dizer que não sou um pregador, mas eu sou um adorador. E tem uma coisa que eu gosto, é de falar sobre Jesus. Amém? Quero louvar ao Senhor Jesus Cristo pela vida do nosso querido pastor Reinaldo Cerqueira. Não se encontra, mas gostaria de ser grato ao Senhor pela vida do nosso querido pastor. Quero ser grato também ao Senhor pela vida da minha família. Que o Senhor assim nos abençoe a cada dia como o Senhor tem nos abençoando. Eu gostaria de ser grato ao nosso Deus pelo privilégio de ter cada um de vocês aqui nos escutando, nos ouvindo. Tenho a certeza que vocês não estão diante de um homem qualquer, nós estamos diante de um tribunal, nós estamos diante de um local de adoração, e possa ter a certeza que o Espírito Santo de Deus, ele está aqui para contemplar a sua vida, o teu coração. Ei, querido, eu quero te dizer uma coisa: a sua entrada por essas portas não foi em vão. Não sei o que você tem passado na sua vida, não sei qual é a situação que você tem vivido, mas eu tenho uma palavra da parte de Deus para você. Você está diante de um culto profético, e aqui neste culto algo pode acontecer. Ei, querido, fica atento, porque pode ser no de repente que o Espírito Santo toma a igreja. Pode ser de repente, pensa que não, as cadeiras estão vazias, pensa que não, o tocador já não está aqui mais, a guitarra cai no chão, porque Cristo, ele pode arrebatar a igreja hoje. Você está preparado? É noite de salvação, é noite de cura, é noite de transformação. Levante as tuas mãos e dá 3 glórias para Jesus do Nazareno. Aleluias. Urabachuca mandarastépia. Oh, eu sinto a presença do Deus poderoso neste lugar. Eu sinto a presença do poderoso. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Livro do Evangelho de Lucas, no seu capítulo 19, que diz assim. Você que não trouxe a sua Bíblia, a tecnologia, ela auxilia a igreja hoje. Você pode estar lendo, mas vou estar aqui na minha tradução, aonde eu li, que diz assim a palavra do Senhor. Entrando em Jericó, atravessando Jesus a cidade em que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo diante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, e disse: Zaqueu, desce depressa, pois convém ficá-lo em sua casa. Verso 10 a seguir, que diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar
e salvar o perdido. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Se assente glorificando ao nome do Senhor. Aleluias. Queridos, estamos diante de um texto muito apreciado dentro da Escritura Sagrada, dentro do Evangelho, dentro exatamente do livro de Lucas, aonde somente Lucas ele vai narrar este fato a qual Jesus passou. O interessante é que dentro desta passagem a Bíblia nos mostra e nos faz entender que Jesus ele estava passando por Jericó. E quando nós olhamos um contexto histórico dentro da Bíblia, nós olhamos a história e nós vamos assim a perceber que é a última vez que Jesus está passando em Jericó, porque mais para frente nós vamos ver que Jesus ele é traído. Então esta é a última passagem que Jesus ele passa por Jericó. Então quando nós olhamos que é a última passagem que Jesus ele está passando em Jericó, nós vamos então entender que é a última esperança que está passando naquele lugar. É a última oportunidade deste homem Zaqueu. Então nós vamos entender lá na frente depois também que havia dois homens na cruz, e ele começa a negar e falando algumas asneiras sobre Cristo, quando os dois ladrões estavam e Jesus estava no meio. Aí nós vimos o outro ladrão que estava ali falando: este é o Filho de Deus, eu mereço estar nessa posição, eu mereço estar crucificado, mas este homem nada fez. Aquele homem que estava na cruz, ele aproveitou a sua última oportunidade. Aí nós vamos colocar no dia de hoje, os fatos estão acontecendo muito rápido, como o presbítero Rafael aqui estava indagando, dizendo que pode ser de repente, e nós vamos estar em ruas de ouro e de cristal, porque não sabemos nem o dia e nem a hora que virá o nosso Senhor. Então nós vamos entender que possa ser hoje a nossa última oportunidade. Quem sabe é a última vez que nós passamos por essas portas. Quem sabe é a última pregação que o irmão Davi está pregando. Quem sabe foi a última vez que você levantou as tuas mãos para adorar. Quem sabe você entrou aqui com a enfermidade terrível no teu corpo, que somente você e Deus sabe o que você está passando. Quem sabe você entrou até mesmo sorrindo, mas ninguém sabe o que está passando por dentro de você, na tua vida. Quem sabe é a última vez que você sentiu esta dor fulminante no teu corpo físico, porque a nossa esperança não está na terra, a nossa esperança está no céu. Aleluia. A última esperança, a última oportunidade que Zaqueu, que Jesus ele iria passando, só que porém Zaqueu ouve os boatos que estava passando um homem chamado Jesus de Nazaré. E nós vamos entender que no coração de Zaqueu bateu mais forte, querendo saber quem era esse Jesus. O interessante é que dentro da passagem da Escritura Sagrada, no livro do Evangelho, nós vamos ver e entender uma mulher chamada como a mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher, ela tinha que tocar a orla da veste de Jesus, mas Zaqueu não queria tocar a orla de Jesus. Zaqueu não queria nem olhar a cara, o rosto de Jesus. Olha que interessante, irmão. Zaqueu simplesmente queria ver. A Bíblia é bem clara dizendo que Zaqueu queria conhecer a Jesus, ele não queria ver o seu rosto. E quando nós olhamos dentro do Evangelho, muitas passagens, inclusive essa, que Jesus está entrando, passando em Jericó, nós vamos ver que a multidão o atrapalhava.
A multidão cercava porque eram muitos, o tanto de pessoa que cercava Jesus. Às vezes era difícil chegar até Jesus Cristo. A Bíblia fala que Zaqueu era um homem de pequena estatura. Então nós vamos entender através da Bíblia Sagrada que Zaqueu, ele poderia, na sua vida, no seu cotidiano, ele poderia ter sofrido alguns bullies, talvez aonde ele passava. Talvez algumas pessoas que viram Zaqueu falavam: olha este homem tão pequenininho, tão baixinho, e ninguém dava nada. Só que também não era só isso o obstáculo na vida de Zaqueu. O obstáculo na vida de Zaqueu era o preconceito, era a raiva. Porque Zaqueu, ele era um cobrador de imposto. Ele liderava o povo que cobrava imposto. Então, diante do povo que estava ali, Zaqueu era um traidor. Zaqueu, talvez ele até tentou entrar ali no meio da multidão, só que algumas pessoas falaram: ei, você não é digno de estar aqui. Você é um traidor. Você é um cobrador de imposto. Então todos ali que estavam talvez odiavam Zaqueu e falavam mal de Zaqueu. Então nós vemos aí o primeiro obstáculo na vida de um ser humano, que por muitas das vezes precisa ter um encontro com o Senhor, e muitos não querem ter este encontro com Deus. Não são todos que querem conhecer a Jesus. Não são todos que querem estar perto de Jesus. E no coração de Zaqueu: eu não preciso tocar, eu não preciso ver o rosto, se ele é bonito, se ele é escuro, se ele é isso, se ele é pardo, eu não preciso, eu só preciso saber. Só que o interessante é que Zaqueu, ele toma uma atitude, porque não conseguia passar, havia uma barreira sobre o Zaqueu. Então nós vamos entender que Zaqueu arruma um jeito. Ele olha o que? Uma figueira. A Bíblia fala que era uma figueira braba. Por que figueira braba, irmão Davi? Eu vou te explicar, calma aí. Escuta, essa figueira braba porque o fruto dela não tinha valor comercial. Ninguém comeria aquele fígado, porque aquilo não tinha muito valor diante da sociedade. Quem sabe, eu costumo lembrar desta passagem. Um dia, certa vez, eu ministrei sobre isso, que aquela figueira que estava ali, talvez no sol escaldante do verão ou algo assim, algum mendigo, algum andarilho entrava debaixo daquela figueira para se tapar do sol escaldante. Talvez aquela figueira ali, ela dava alguns frutos mirradinhos, pequenininhos, mas ela tinha a sua importância. Alguém que passava ali estava faminto, aí arrancava aquele fígado lá e começava a se alimentar. Então Deus, muitas das vezes, Ele permite que coisas aconteçam na nossa vida, para nós dar valor nas coisas mais simples. A gente achamos que Deus, Ele está nas coisas extraordinárias, bonita e enfeitada. Não, Jesus, Ele está nas coisas simples da nossa vida. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Talvez esta enfermidade que você está enfrentando, Deus, Ele está te ensinando e mostrando que você é maior do que essa enfermidade. Talvez esse algo que você está passando na tua vida, no teu casamento, Deus, Ele está permitindo que algo acontece, para que você venha entender que você é maior do que os seus problemas. Você é maior do que isso. Não permita que o desespero tome conta do teu coração. Não permite que as dificuldades, ela tenta te parar. Zaqueu poderia ter desistido ali mesmo. Só que Zaqueu não. Eu vou romper esse negócio. Eu vou subir em cima da figueira. A figueira estava ali, Zaqueu. Ele começa a subir. Aleluias. E o interessante é que quando nós olhamos, nós vamos ver a multidão cercando Jesus. E agora, como Zaqueu, ele vai identificar Jesus no meio da multidão?
Como Zaqueu ia identificar? Zaqueu não conhecia Jesus. A multidão cercava, eram muitos que estavam ali. Mas Zaqueu não. Eu vou subir mesmo assim. Talvez eu consiga identificar quem é esse Jesus. Só que o interessante é que a Bíblia fala que Zaqueu sobe a figueira. Só que quando Zaqueu, ele subia a figueira, Zaqueu não conhecia, mas Jesus já conhecia Zaqueu. Jesus, ele conhecia Zaqueu. Não precisou nem Zaqueu se esforçar. Aí Zaqueu está em cima da figueira olhando. E pensa que não, eu creio eu entrando dentro dessa história. Parece que eu entendo Zaqueu lá em cima. E pensa que não, ele ouve uma voz e toma um susto. Quando Jesus fala: Zaqueu, desce depressa, Zaqueu. Aí Zaqueu olha: ei, que homem é esse? Que voz é essa que me chama? O interessante é que Zaqueu, ele ouviu a voz do Senhor. Ele não tinha visto Jesus. Ele não tinha visto. Ei, aqui eu entro dentro desta palavra. Talvez você não conhece, você nunca viu Jesus à sua face, mas Jesus, ele te conhece. Jesus, ele te contempla. Ele entende que você está passando uma situação na tua vida. Quem sabe no seu pensamento você falou: Jesus, ele não me vê. Jesus, ele não me olha mais. Estou passando uma situação difícil. Eu estou querendo entregar os pontos. Eu estou querendo desistir do projeto. Eu estou querendo desistir. Tudo está dando errado na minha vida. Tudo está acontecendo de uma maneira a qual parece que eu vou declinar a cada dia. Ei, querido, Deus, ele conhece o teu coração. Ele sabe o que você tem passado na tua vida. Ele sabe que esta ferida, ele vai cicatrizar sim. Ele sabe que você está chorando. O rabacante, o comandarabacanda-arábia. Na madrugada você chorou. Da madrugada você pescou. Da madrugada você ajoelhou o teu joelho. Falou: Deus, eu preciso de um milagre na minha vida. A minha rede está saindo vazia. Eu estou jogando em vão. Jesus, ele conhece. Jesus, ele te viu. Jesus, ele te viu. Ei, o rabachuque pandaraste, canto como anácia. Eu sinto Deus falando com pessoas aqui. Deus, ele está falando: eu te vi. Eu te vi quando você chorava. Eu te vi quando você se lamentava. Eu te vi quando você pegava um projeto, desenhava no papel e nada acontecia. Guardava num projeto dentro da gaveta, querendo desistir, parar. Mas o meu Deus, ele te viu. Oh, aleluia, meu Deus. Zaqueu, aleluia. Eu sinto Deus. Eu sinto Deus neste lugar. Eu sinto Deus tendo um particular com pessoas aqui. Eu sinto Deus falando: ei, filha, eu te vi sim. Eu te vi. A mesma forma que Deus, ele viu Zaqueu em cima da figueira braba. Ele te viu. Ele está te observando. Ele está apagando o seu passado. Olha aí, parece que algo entra dentro do meu coração. Pessoas com enfermidade na tua vida. E está falando: ei, parece que não vai acabar mais. Não vai passar. Eu acho que eu vou morrer desta forma, desse jeito. Mas Deus me enviou para te dizer que ele te viu. Aleluias. Ele te viu. 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 Ele continua te vendo. Ele continua te observando. Ele continua te vendo. Oh, aleluias. Escute isso, escute.
O interessante é que Jesus, ele olha, fala: Zaqueu. Zaqueu olha, epa, ele me viu, ele me contemplou. E num exato momento ele identifica que era Jesus. Aí Jesus: Zaqueu, desce. Desce. Olha que palavra grandiosa e poderosa. Jesus disse a Zaqueu: Zaqueu, desce, porque tem algo que Deus vai fazer na sua vida, na vida de algumas pessoas. Deus vai fazer algo, como está escrito no livro de Ezequiel, que foi diferente. Ele fala: Ezequiel, fica de pé. Tem algo que Deus ele vai querer que você fique de pé, mas tem vez da sua vida que Deus ele vai querer que você desça. E hoje é tempo de nós descermos da presença. Hoje é tempo de nós descer. Você quer ver um milagre acontecer? Começa a descer. O interessante é que o pastor Reinaldo ministrou no culto de domingo, culto de círculo de oração. O pastor Reinaldo ministrou sobre Naamã, a qual Naamã era um homem leproso, e para ser curado da sua lepra, ele teve que descer 7 vezes no Jordão. Ele teve que descer. Muitas das vezes as coisas não acontecem na nossa vida porque nós deixamos de descer. Muitas das vezes nós estamos esperando algo, mas nada acontece porque nós não estamos descendo. E o tempo que nós estamos é o tempo de descer na presença. É o tempo de descer na humildade. É o tempo de tirar o nariz empinado e começar a se humilhar diante de Deus. Deus está falando: ei, desce. Desce na minha presença. Desce que eu vou fazer milagre. Desce que eu vou agitar as águas. Desce que algo vai acontecer. Desce porque o milagre já está na sua porta. Desce na presença hoje. Desce na presença. O interessante é que, escute isso, Zaqueu desceu no imediato. Ele poderia ficar lá no mundo da lua olhando para um lado, para o outro. Será mesmo? Será que esse é Jesus? Zaqueu, ele foi inteligentíssimo. Quando Jesus falou: Zaqueu, desce, ele desceu. Porque hoje me convém estar em tua casa. O interessante é que em algumas passagens, assim como várias passagens dentro do Evangelho, me falha a memória agora, mas eu vou entender que automaticamente alguém convida Zaqueu para entrar na casa. Alguém convida Jesus para entrar na casa. Mas o interessante é que Jesus conhecia tanto o coração de Zaqueu, que Jesus automaticamente ele se convida. Jesus ele se convida. Será que Jesus se convida a entrar na tua casa hoje? Como está o teu coração? O interessante é que o povo olhando, quando Zaqueu ali, e Jesus fala: hoje eu vou estar em tua casa. Aí o povo que ali estava murmurava, dizendo: Jesus vai entrar na casa de um pecador. Jesus vai entrar na casa de um homem que nos trai, que arranca tudo aquilo que nós temos como tributo para Roma. Era Zaqueu assim, o cobrador de impostos de todos ali, tinha raiva da vida de Zaqueu. Só que Jesus não vê como o homem vê. Jesus ele não vê da forma que o ser humano julga. O ser humano fala que não presta. Eu me lembro bem, um certo dia, quando eu fui pegar um ônibus antes de conhecer a Jesus. Eu lembro que eu estava dentro de um ônibus, onde uma pessoa do mesmo bairro que eu estava, na hora que eu sentei, ela se levantou e falou: eu vou sentar do lado de um nóia, de um cheirador de cocaína, de um fumador de crack.
ela se levantou, e quando se levantou, o meu coração doeu na minha alma, dizendo, talvez ali que eu não valia nada, não tinha jeito pela minha vida, mas lá no alto tinha alguém falando, você é meu filho, você é meu filho. Aleluia, glórias a Deus. Parece que eu entendo Zaqueu. Ali é aquele homem que era completamente falado ali. E eu entendi também que Zaqueu não perdeu a sua identidade, porque aquele povo chamava de cobrador de imposto. Aquele povo que estava ali chamava Zaqueu não pelo nome, mas de traidor. Só que Jesus, ele conhece pelo nome. Jesus, ele chama pelo nome. Jesus, talvez você se sente esquecido, mas Jesus está falando, você é meu filho, você tem nome, você tem identidade, você vai ser pregador do evangelho, você vai ser ministro de louvor, você vai tocar na casa do Deus vivo, você vai cantar algo diferente, e algo vai acontecer, porque você é filho de Deus vivo, você é príncipe, você é princesa da casa de Deus. Não deixa ninguém falar que você não é ninguém, porque Jesus, ele te conhece. Jesus, ele sabe. Talvez os erros da vida de Zaqueu fizeram ele se afastar até mesmo da sociedade, mas Jesus, ele faz diferente. Ele entra na casa de Zaqueu, e na casa de Zaqueu ele começa a se arrepender. A Bíblia fala que ele era um homem que tinha muitos bens, ouro, prata. Zaqueu era um homem próspero, a qual aquela riqueza não era a riqueza que o Senhor tinha para ele. Só que o interessante, que Zaqueu, quando ele chega perto de Jesus Cristo, quando Cristo entra na casa de Zaqueu, Zaqueu parece que ali abre os seus pensamentos, o teu sentimento, porque na presença de Jesus, quando Jesus entra na casa de Zaqueu, a alegria começa a brotar no coração de Zaqueu, e parece que eu venho entender na mente de Zaqueu, Zaqueu dizendo, eu tive tudo o que eu precisava na vida, eu tinha tudo, riquezas, eu tinha tudo quanto eu poderia possuir, mas nada disso me trouxe paz, mas nada disso me trouxe a alegria. Eu tenho tanto ouro, prata, riquezas, mas quando esse homem entra na minha casa, parece que a situação muda, parece que as enfermidades, ela vai embora, ela sai. Eu preciso desse Jesus na minha casa, eu preciso desse Jesus na minha vida, eu preciso desse Cristo que me conduz. Parece que eu entendo o coração de Zaqueu. Aí eu entrando agora dentro da Bíblia, parece que eu estou vivendo agora a vida de Zaqueu. Jesus está entrando dentro da minha casa agora. Eu tenho muito ouro, muita prata, só que porém, por muitas das vezes a dificuldade nos faz parar. Parece que eu entendo Zaqueu falando, eu não quero mais isso, eu não quero tantas coisas, porque coisas demais não nos traz felicidade. Mas Jesus, ele entra no ambiente e muda a situação. Jesus, ele entra na casa de Zaqueu. Zaqueu, ele se arrepende. Ele fala, Jesus, eu vou dar tudo aos pobres, e se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais, porque isso não me trouxe alegria, porque a riqueza não nos trouxe a paz. Quantas pessoas que têm muitas coisas, mas porém não tem Jesus. Quantas pessoas que têm riquezas, quantas pessoas que têm bem, não que seja ruim isso, Deus diz que você ganhe da forma correta, mas eu estou dizendo que
Às vezes a riqueza ela não traz tanta alegria. Eu me lembro bem de uma coisa. Eu não vou falar porque eu estou falando isso, porque eu sei. Eu não vou subir aqui em cima e dizer que eu não sei porque eu estou falando isso, mas eu sei. Eu estou dizendo isso porque um certo dia eu achei que a alegria estava num copo de bebida. Eu achei que a alegria estava em um cigarro de maconha. Eu achei que a alegria estava nas coisas do mundo. E nada. Ao certo dia eu fui visitar uma igreja com a minha avó, que já dorme no Senhor. E lá de cima veio um pastor falando as línguas. E eu falei, eu acho que esse pastor também fuma alguma coisa. No meu entender, eu não entendia o que era isso. Então aquele pastor pegou na minha mão e me disse: ei, assim diz o Senhor, você pode beber, você pode fumar, você pode fazer tudo na sua vida, mas somente o meu Espírito vai arrancar esta escuridão que está no teu peito. Parece que eu entendo Zaqueu a mesma situação. Parece que eu entendo Zaqueu da mesma situação que eu. É somente Jesus para ir preencher este vazio. Não tem outro caminho. A salvação chegou nesta casa hoje. A salvação chegou hoje nesta casa. Porque Jesus ele veio para resgatar o que é seu. Jesus ele veio te resgatar hoje. Ei, querido, talvez você passou situação que não era para você estar aqui, mas o Espírito Santo lhe trouxe para te dizer que hoje a salvação ela entra na tua casa. É só o Espírito Santo. É somente o Espírito Santo que preenche o vazio do nosso coração. É somente o Espírito Santo. Depois de um tempo eu fui entender isso. Porque às vezes, quando você estava, por isso que eu falo, não critique uma pessoa que talvez usa. Não critique, mas ajude. Porque você não sabe o que é ser dependente de um prato de cocaína. Você não sabe. Então quando eu entrei na presença do Senhor, eu comecei ali a sentir algo diferente nos louvores. Eu comecei a sentir algo diferente das ministrações. O meu corpo de repente começava a se arropiar um algo gostoso. E eu falei, meu Deus, há quanto tempo eu perdi neste mundo? Há quanto tempo eu perdi? Escravo de um prato de cocaína, escravo de um cigarro de maconha. Há quanto tempo eu perdi? Porque a sensação do Espírito Santo ela é diferente. A sensação do Espírito Santo é totalmente gostoso. É um algo grandioso e poderoso que eu não consigo explicar. Eu não consigo explicar este Deus. Eu não consigo explicar esta presença. Mas nesta noite eu quero dividir com você o que eu sinto. Nesta noite eu quero dividir com você a presença do Espírito Santo. E você vai entender, você vai saber que vale a pena passar o que você está passando na tua vida. Vale a pena você chorar mais um pouquinho. Vale a pena você subir na figueira para ver o que está acontecendo e depois descer e falar: Jesus, entra na minha casa, Jesus, entra na minha vida, Jesus, muda meu status de vida, muda, Senhor, meu Deus, porque eu estou aguentando. Eu quero descer, Senhor, desta figueira, porque a figueira significa cansaço espiritual. Hoje também é culto dos obreiros. Hoje também é culto dos homens. Hoje também é culto das mulheres. E eu quero te dizer uma coisa para você. Talvez você está cansado espiritualmente.
Talvez a fadiga do dia a dia te acabaram te cansando. O interessante é que parece que eu entendo que em cima da figueira dava para ver Jesus, só que porém em cima da figueira dava cansaço. Quem já subiu em cima de um pé de árvore sabe bem o que eu estou dizendo. Cansaço. O Espírito Santo de Deus está falando nesta casa. Tem pessoas cansadas espiritualmente. Tem pessoas fadigantes espiritualmente. E o Espírito está ministrando neste lugar. A partir deste momento, eu tiro todo o peso espiritual da sua vida. Eu tiro todo o cansaço espiritual. Eu tiro tudo aquilo que te atrapalha no caminho do Senhor. Eu quero te convidar a você ficar todo sobre os teus pés. Eu quero ir encerrando, mas primeiro eu preciso falar disso. Eu preciso falar de cansaço aqui. Eu preciso falar disso, porque é o que o Espírito Santo está falando aqui neste lugar. Pessoas que estão cansadas espiritualmente. Pessoas que talvez falando, eu vou desistir, eu vou parar. Eu já não consigo mais. Cansaço espiritual sobre a vida de pessoas. Pessoas caminhando forçada. Pessoas até tiram um período de joelho para conversar com Deus. Mas pensa que não, parece que o cansaço está tão intenso na sua vida. Você joelha 5 minutos. E por muitas das vezes você não consegue nem orar direito. Muitas das vezes a fadiga do teu corpo físico. Então me ajuda. Mas estou falando de peso, de cansaço da tua vida, da tua história. Pessoas que estão passando por dificuldade na tua vida, que tem falado, ei, eu vou parar, eu já não consigo. A luta está tão grande, está tão travada, que eu já não consigo mais. Jesus, eu estou cansado. Pessoas aqui falaram isso com Deus. Jesus, eu estou cansado. Eu estou cansado. Mas você está cansado porque você ainda está em cima da figueira. Você está cansado porque você ainda está em cima. Deus está falando, ei, essa fase já passou. Você já está capacitado. Você já venceu e não está enxergando. Você já passou essa barreira. É tempo de você se levantar. É tempo de você sacudir a poeira e se levantar. Começa a falar aquilo que Deus te mandou. Deus mandou você falar algo e você tem se calado. Deus mandou você fazer algo e você ainda não fez, porque você acha que você não é capaz. Você acha que não consegue. Deus está falando com você. O rabachu que andou como nasce. É tempo de você regressar da sua caminhada, porque o adversário tenta te parar, tenta fazer você desistir a todo momento. Mas você já foi capacitado. Você já passou pelo período da figueira. É tempo de você fazer aquilo que o Senhor determinou você fazer na tua vida. O Senhor já entrou no seu coração, na tua vida. Tem pessoas no meio da sua casa que precisa de você, que precisa de ver o milagre que Deus ele fez na sua vida. Ei, querido, não é tempo de você se lamentar. Não é tempo de você se prostrar diante de uma figueira braba. É tempo de se levantar. É tempo de você anunciar. É tempo de você ser curado, porque assim você vai curar. Deus está falando contigo. O rabachuri cante o comanácia.
Ele está te movendo hoje. Ele está tocando nas tuas mãos hoje. Ele está te dando uma capacitação nova. Ele está mudando sua história, o teu cativeiro, a sua situação. O Rabachuri cante o comandante. Você vai sentir. Deus está falando: ei, bota as mãos em cima da tua enfermidade. O Rabachuri cante o comandante. O Ribicaia suricante o coadécia. Deus está trazendo o Rabachuri de flácia, a autoridade. O Libicaçuqueia dentro da tua casa, da tua vida espiritual. Está dizendo: Deus, cuido eu, cuido eu, cuido eu. Oh, Jesus poderoso. Jesus está na casa. Jesus está nesta casa. Jesus, Ele entrou dentro da casa de pessoas aqui hoje. Jesus, Ele entrou dentro da casa. Jesus entrou dentro do projeto. Jesus entrou dentro da vida espiritual. Jesus entrou dentro da vida sentimental. Jesus está entrando e está tirando ferida de pessoas. Jesus está movimentando, 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 e o milagre está sendo acontecendo. Oh, aleluia, meu Deus. Hoje veio salvação da tua casa, da tua vida, da tua família. Jesus, Ele entrou e a salvação está acontecendo. Aleluias, aleluias. Eu entrego este microfone. Eu quero entregar este microfone. Eu vou quebrar aqui o protocolo. Eu vou quebrar o protocolo desta noite. Quem me conhece sabe que eu não sou de fazer isso, mas eu quero te convidar a você. Você que está precisando levar Jesus para casa. Eu estou convidando a você que não conhece esse Jesus, até a curiosidade. Vem aqui na frente, você que quer aceitar este Jesus como único e suficiente Salvador da tua vida. Eu quero convidar a você. É tempo de você descer desta figueira. Como eu desço desta figueira, vem aqui na frente. Aceita Jesus hoje como Salvador da tua vida. Quem falou aqui não foi o irmão Davi, mas foi o Espírito Santo da verdade, que está sobre esta casa. Eu convido você, aleluia, que queira aceitar a esse Jesus como único suficiente Salvador. Cadê você? Cadê você? Eu quero te convidar a você que está passando uma dificuldade espiritual. Eu quero te convidar a você aqui. Irmão Davi, eu estou passando uma batalha espiritual muito grande. Jesus está falando: ei, desce da figueira hoje. Desce da figueira hoje. Eu quero te convidar a você. Irmão Davi, eu sou crente já. Eu estou batendo batalha. Muitas das vezes eu joelho no chão e não consigo nem falar: Jesus, estou aqui. Muitas das vezes eu dobro o joelho no chão e parece que não sai nada. Só saem os problemas, só sai a dificuldade. Eu estou te convidando, pela pessoa do Espírito Santo que está nessa casa. Vem aceitar a Jesus. Cadê você? Aceita Jesus. Desce da figueira hoje. Você tem passado muito tempo em cima da figueira. Desce. Eu estou te convidando. Como foi falado no início da ministração, hoje pode ser o seu último dia. Hoje pode ser a sua última oportunidade. Irmão Davi, eu até aceitei, mas não consegui. Irmão Davi, eu estou mais lá do que aqui. Irmão Davi, eu quero regressar, eu quero mudar. Vem aqui na frente, vem. Vem aqui na frente. Não por causa de mim, porque eu sou miserável, sou pecador. Diante de toda essa igreja eu sou o mais pecador. Mas eis aqui, diante do altar do Senhor, para dizer: Senhor, eu me rendo ao Senhor.
Eu me rendo ao teu altar. Eu me rendo a ti. Não deixa que o adversário te limite. Não deixa que o adversário tire isso de você. A sua última oportunidade pode ser hoje. Sua última chance pode ser hoje. Estou te convidando, porque o Espírito Santo está ministrando. Eu estou te convidando, porque o Espírito Santo ainda está falando. Estou te convidando, porque eu não sei o que pode acontecer no amanhã. Eu não sei. De repente, amanhã o irmão Davi já não está mais sobre essa terra. Hoje pode ser o último dia. Nós oramos e glorificamos ao Senhor. E eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus.